Eu vou passar a palavra imediatamente ao Luciano Garcia Miguel, que vai fazer a apresentação dele, e aí, diferente do que eu mencionei anteriormente, a gente vai fazer uma pequena pausa, né, para os debates, para a fala do Luciano, para quem quiser comentar aqui na mesa, e também a plateia, a gente tendo tempo, porque o Luciano precisa sair, né? Então, a gente também não quer privar os nossos debatedores de debater com ele. Então, só a parte do Luciano, se, né, for possível segmentar. Então, vamos lá. Muito bom dia, né? Gostaria de agradecer o convite da GV para falar neste seminário. Um seminário muito bom, né? Uma relação de temas muito interessantes. Infelizmente, não poderia ficar para as demais mesas, mas muito bem escolhido os temas. Infelizmente, eles demonstram uma faceta ruim do ICMS, que é a disfuncionalidade desse imposto, né? Que é algo que a gente já discutiu em várias ocasiões aqui na GV. Hoje eu gostaria de me fixar em um dos aspectos disfuncionais do ICMS, que é o problema da guerra fiscal. O tema que me foi reservado foi a perspectiva do Estado de São Paulo para a legalização desses benefícios, né? Que é o que a gente vai ver brevemente, né? Antes de entrar no ponto desta perspectiva de legalização, eu gostaria de listar alguns pontos positivos e negativos da guerra fiscal. Porque é esta visão que levou à construção de um pensamento na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo sob a forma de uma saída organizada da guerra fiscal, que nós entendemos ser viável para finalizar esse problema tão grave para a federação. Um ponto positivo, sem dúvida, houve uma descentralização da produção industrial. Nós temos uma colega na Secretaria da Fazenda do Paraná que um dia brincou, né? É lógico, uma brincadeira, que se talvez um dia nós finalizarmos a guerra fiscal, nós vamos acabar talvez com o único instrumento de descentralização da política econômica do Brasil. É lógico que é uma brincadeira, porque já foi provado, e não só aqui no Brasil, mas no mundo, que o imposto sobre consumo não é uma política adequada de política tributária, né? Mas, sim, ela teve um ponto positivo, que é a descentralização da produção. Porém, há um custo muito alto, que estão sinteticamente listados abaixo. O primeiro, uma quebra da relação de confiança entre os Estados. Isso é muito pouco citado, né? Os Estados perderam politicamente com a guerra fiscal, não só economicamente. Houve um desfacelamento da confiança, que é a base do federalismo, né? Os Estados se unem, né, numa federação para cooperar entre si. Isso acabou, né? Os Estados, a guerra fiscal, muitos outros motivos levaram a isso, sem dúvida. Mas a guerra fiscal, se não foi o principal, foi um grande motivo para essa quebra de confiança nessa relação. Os Estados hoje são atores menores na federação. E os Estados, em qualquer federação, são a base da federação. Hoje nós temos uma federação centralizada, com um poder econômico e político enorme na mão da União e um poder político também muito grande na mão dos municípios. E os Estados perderam este protagonismo. Este foi, talvez, do ponto de vista político, um efeito perverso da guerra fiscal. Do ponto de vista jurídico, um desrespeito continuado, aberto, contra a ordem jurídica, pelos atores que deveriam ser os primeiros a respeitar a ordem jurídica. Olha, né, a que ponto chegamos? Se nós temos um Estado, né, uma pessoa jurídica, de direito público, desrespeitando a ordem jurídica, como vamos esperar que os demais cidadãos respeitem também a ordem jurídica, né? Insegurança decorrente do desrespeito à ordem jurídica. Se nós temos uma forma
de se conceder os benefícios fiscais previsto na Constituição e numa lei complementar, que não é respeitada, surge insegurança jurídica. Seguida da complexidade. Uma grande parte da complexidade do ICMS é porque ele é disfuncional para tributar a nova economia. E a outra parte é decorrente da guerra fiscal. Grande parte do controle das regras difíceis de serem cumpridas são decorrentes da guerra fiscal. Vou dar um exemplo para vocês. O controle, a necessidade de controle que surgiu com a resolução do Senado número 13. Como é difícil para os contribuintes cumprirem aquele controle que foi estabelecido pelos Estados. É lógico que numa situação de normalidade, jamais teria tido a necessidade de todo aquele conjunto de normas. Do ponto de vista econômico, uma alocação deficiente de recursos. A professora Bettina pontuou muito bem na sua apresentação. Se uma empresa ela necessita de um incentivo permanente para que seja mantida em determinado local, é porque ela é ineficiente economicamente. Se ela é ineficiente economicamente, é melhor ela sair de lá. Porque hoje nós não temos mais uma economia fechada, nós temos uma economia globalizada. E a preservação de investimentos, que é colocada como fundamento da guerra fiscal, na verdade, acaba sendo uma preservação de investimento em outro país. Nós perdemos a guerra, estamos perdendo a guerra de investimento para países, não da Europa, da América do Norte, para a China. Nós estamos perdendo a guerra de investimentos aqui, na América Latina. Os investimentos estão saindo daqui e indo para a Colômbia, para o Peru, para o Paraguai. Distorções concorrenciais entre as empresas. Uma decorrência lógica. Se eu tenho uma empresa que precisa de benefício e uma outra que não precisa, é muito difícil calibrar este benefício para que ele se torne equilibrados concorrencialmente. Normalmente, o que acontece é que há um incentivo muito mais forte para a empresa que se instalou e recebeu o benefício. Desequilibra a concorrência. Isso faz com que a empresa anterior, que não tinha o benefício, venha pleitear também. Isso se torna o que se chama, que é denominado na teoria econômica, não é minha esta palavra, uma corrida ao fundo do poço. Cada vez mais incentivos, até que se chega a um ponto financeiro, de uma perda de arrecadação insuportável para os Estados. Como os Estados não conseguem manter a base de arrecadação dessas empresas, e pior, ele necessita de um custo extra para manter essas empresas, porque as empresas industriais demandam infraestrutura de transporte, infraestrutura de comunicação, de energia elétrica. Existe uma concentração da tributação em alguns setores, os setores regulados. Não é à toa que o ICMS tem uma concentração de tributação em energia elétrica, combustível e telecomunicações. Setores estratégicos para as indústrias. Isso gera, novamente, uma disfunção econômica. Encarece os insumos produtivos básicos, e encarece o custo de produção. Qual o panorama que nós tivemos, então? Uma descentralização da produção a um custo altíssimo, o que torna as empresas hoje, as empresas nacionais, numa situação difícil de concorrer com empresas de outros países. As empresas nacionais, principalmente as indústrias, têm uma dificuldade de concorrência por conta de toda esta situação. A saída organizada da guerra fiscal, na visão nossa, sempre foi a adoção do princípio do destino. A guerra fiscal, ela se baseia
no mecanismo do crédito presumido, né, que todos talvez aqui conheçam. Né. Não é simplesmente desonerar a carga tributária, isso que tem que ficar bem claro. Né. O Estado de origem concede um crédito presumido. Né. Ele não simplesmente desonera. A indústria do Estado de destino envia a mercadoria para ser vendida no Estado de origem, envia a mercadoria para ser vendida no Estado de destino, com um crédito fictício. Um crédito fictício que ele foi desonerado por um crédito presumido. Né? Se nós já tivéssemos uma adoção do princípio do destino, ou seja, não houvesse uma tributação nas operações interestaduais, este mecanismo, que é fomentador da guerra fiscal, ele perde a sua função. Ele simplesmente deixa de existir. O Estado concede o benefício? Sim. Os efeitos econômicos do crédito, né, presumido, ou da redução de base de cálculo da isenção, ficarão encapsulados dentro do seu território. Ele não transfere este custo para o Estado de destino. A grande discussão: essa solução é possível com o ICMS ou é necessária a adoção de um IVA nacional? É possível com o ICMS, né? Mas é conveniente que seja adotado um IVA. Né? Está na hora do Brasil deixar de lado esse sistema exótico de tributação, né, que fez, talvez, teve alguma razão de ser, né, há 30, 40 anos atrás. Hoje não tem mais. Né? Tributar a nova economia, Karen, com ICMS e com ISS, é como consertar um software com chave de fenda. Não funciona. Né? Nós já discutimos muito isso aqui também. Né? Mas tem alguns pontos a serem considerados. Vamos reduzir gradualmente as alíquotas? Sim. Né? Não dá para adotar o princípio de destino de uma hora para outra. Né? A adoção da alíquota tem que ser única, até um dia talvez chegar a zero. Mas, neste processo, né, é necessário a compensação das perdas. Né? Os estados que perdem, não só perdem financeiramente, mas perdem a sua capacidade de manter os empregos e investimentos que foram feitos no seu território, neste processo têm que ser compensados de alguma forma. E, finalmente, né, é muito aconselhável que a cobrança seja feita na origem, mesmo com o princípio do destino, para evitar a formação de crédito acumulado. Porque o IVA ele pressupõe uma tributação constante até o final da cadeia. E sem a cobrança da origem, a cada operação interestadual é como se esse IVA fosse quebrado, houvesse a necessidade de se devolver o crédito acumulado, que é algo que todos nós sabemos é muito trabalhoso e muito traumático, tanto para as empresas quanto para a administração tributária. Mas não foi feito, né, desta forma. A nossa visão era: resolve-se o futuro com IVA ou com alíquota de destino, se não desse para colocar um IVA, mas pelo menos um ICMS com o princípio do destino, e o passado, sim. Né? Legaliza-se o que ocorreu no passado. Mas nós resolvemos fazer o inverso. Primeiro vamos acertar o passado, para depois resolver o futuro. A efetividade da guerra fiscal, do fim, ele depende de alguns fatores. Primeiro, a transparência, né, informação de todos os benefícios fiscais e sistemas, um prazo máximo para a manutenção do benefício, a redução gradual do benefício ao longo dos anos e aplicação de penalidade aos infratores. Isto foi, né, estes pontos estão na Lei Complementar 160? Estão, né, de alguma forma. Transparência, sim. Foi uma briga de São Paulo, né, que foi aceita pelo Parlamento. O prazo máximo para a manutenção dos benefícios, né, eu acho que é chover no molhado. Né? 15 anos para os benefícios que realmente importam. Né? É uma vida. Né? Não sei se o Brasil aguenta 15 anos com guerra fiscal e ICMS. A redução gradual é muito difícil de ser controlada. E para os benefícios que foram mantidos por 15 anos, não tem redução gradual. Eles vão ser mantidos 100% durante 15 anos.
A aplicação de penalidades, a professora Betina já se manifestou, não vou insistir novamente. Mas já havia algumas penalidades que poderiam ser aplicadas e nunca foram, né? Na Lei de Responsabilidade Fiscal existe uma penalidade àqueles que concedem benefício fiscal à margem da legislação. Nunca, não me lembro de ter um caso de aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal. E como foi tratado o crédito nas operações interestaduais, né? Os autos de infração, né, vão ser, né, com a aprovação do convênio, serão julgados insubsistentes pelos conselhos de contribuintes ou pela Justiça, né, independente de onde eles estarão, porque o convênio irá legalizar o passado dos benefícios, né, irá restituí-los também, né. E quanto aos créditos, né, os créditos escriturados, tenham sido eles utilizados ou não, há hipóteses que não foram, por exemplo, contribuintes que tenham saldo credor, se creditaram, mas não utilizaram efetivamente. Esses serão mantidos. Os créditos ainda não escriturados, a Lei Complementar 160 não permite a escrituração extemporânea. Este é um rápido panorama dentro de todo este contexto, né? Aí uma visão muito pessoal minha, né, de uma experiência de mais de 15 anos de Confas. Vai funcionar a lei complementar? Na minha visão, desculpa, não vou falar sobre a perspectiva do Estado de São Paulo, né? Vou retirar um pouco a carapuça, pôr o meu chapéu pessoal para entender que não, né? A lei complementar veio para retirar realmente esta pressão insuportável em relação ao passado, mas vai gerar uma grande distorção daqui para frente, né? A guerra fiscal vai deixar de existir entre os Estados, vai existir dentro dos Estados, né? Muitos contribuintes hoje têm benefícios fiscais baseados. Aqui em São Paulo, não. Mas muitos contribuintes em outros estados têm benefícios fiscais baseados em regimes especiais. Os estados levarão esses regimes especiais à publicação, né? Levarão ao conhecimento público no portal de transparência? Não sei, né? Para serem legalizados, sim, deveriam, né? E, a partir deste momento, abre-se uma pressão muito grande, né? Volta-se aquela experiência que nós temos sentido da corrida, né, ao fundo do poço. A grande verdade, né, é que nós não teremos uma economia funcional, né, com regras esparsas, com um ICMS que hoje tem não 27 legislações, ele tem centenas de... Cada empresa, cada setor hoje tem o seu ICMS particular. Me parece, né, que dentro do ICMS hoje, voltando um pouco àquilo que nós havíamos comentado, é impossível nós realmente trilharmos para uma melhoria. O ICMS hoje não... tudo que foi feito no ICMS hoje contribuiu para piorar o sistema. Eu não conheço, desde a Constituição de 88, nada que foi feito para melhorar o ICMS. Tudo piorou, né? Então, dentro dessa perspectiva, somente haverá a possibilidade de uma melhoria da tributação num IVA, né? Então, vamos esperar que o nosso parlamento faça algo realmente importante para a nação, né? Não para grupos específicos, não para preservar investimentos, mas para preservar a economia brasileira, para preservar os empregos, né? Não que existem, mas aqueles que virão ainda a ser formados. Obrigado novamente pela atenção e pela paciência.